A live de hoje é muito especial, por isso eu peço por gentileza que você compartilhe essa live o máximo que você puder com seus amigos, com seus parentes, tá bom? Se inscreva aqui no KotaiCast, seu apoio é muito importante. Deixa o seu like para fortalecer, não esquece o like, hein? E escreva aqui nos comentários a sua opinião ou alguma pergunta relevante sobre o Kotai Project, que a nossa equipe vai ter total prazer de responder você, tá bom? Pessoal, é o seguinte, os senhores sabem que nós vamos lançar o nosso ecossistema em novembro, né? Novembro, na Kotai Summit, o grande lançamento do ecossistema, tá bom? Então nós vamos lançar a Kotai Wallet, a nossa carteira multi-chain, a Kotaiko, a corretora descentralizada, o Kotai Payments, o nosso gateway de pagamento cripto, 100% gratuito para o comerciante, a Kotai Bet também é possível que seja lançado ainda em novembro, e o Kotai Space também ainda em novembro, tá bom? Mas os três principais aqui que serão lançados no dia 7 é a Kotai Wallet, a Kotaiko e o Kotai Payments, tá bom? Por que eu estou comentando sobre isso para os senhores? Pessoal, é o seguinte, o Kotai Payments, ele deixa o PayPal cripto no chinelo. O Kotai Payments, ele é absurdamente, infinitamente superior e melhor do que o PayPal cripto. E nessa live eu vou provar isso para os senhores, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, presta atenção nisso aqui. Recentemente, foi feito um levantamento e as stablecoins, ou seja, o USDT, o USDC, etc., são tokens que são lastreados no dólar americano, tá? Então, as stablecoins do dólar já ultrapassaram o volume de negociação. Em 2024, ela ultrapassou a Visa e a Mastercard. Então, no ano de 2024, o volume de transação das stablecoins ultrapassou 27 trilhões de dólares. Já a Visa e Mastercard, um pouco mais de 25 trilhões. Pessoal, isso aqui é uma tendência mundial, tá bom? E depois que o Donald Trump assinou um documento regulamentando as stablecoins, pessoal, daqui pra frente, toda a criptomoeda é diretamente lastreada no dólar. Já fiz vídeo aqui explicando como isso funciona. Pessoal, isso aqui é uma jogada, assim, absurda, é uma estratégia absurda dos americanos para que eles possam, assim, perpetuar o dólar aí por no mínimo mais 50 anos, tá, pessoal? Então, assim, é uma estratégia muito, muito inteligente da parte do governo americano, tá bom? Pessoal, sabendo disso, o que eu afirmo para os senhores? Eu afirmo para os senhores que as stablecoins, elas vão dominar o mundo. Por quê? Pela sua facilidade, pela sua desburocratização. Qualquer pessoa pode transacionar em stablecoin sem precisar se identificar, entendeu? Então, assim, eu vejo que o dólar, ele vai dominar, principalmente países economicamente, politicamente fraco, igual Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia, etc. A população desses países, que tem a sua moeda fraca, na maioria das vezes, acaba aceitando muito bem o dólar. Então, como daqui para frente o dólar digital será as stablecoins, é bem provável que o volume de transação negociado nos próximos anos possa aumentar em até 10 vezes nos próximos 5 a 10 anos. Meus amigos, é o seguinte. Recentemente, o PayPal, que é um gateway de pagamento muito conhecido mundialmente, inclusive já tem mais de 400 milhões de usuários ativos globalmente, né? O PayPal, né? Recentemente o PayPal, ele lançou um sistema que se chama Pay with Crypto. Pay with Crypto, pague com cripto. Isso aqui é um sistema do próprio PayPal. Porque você acabou de ver, eu acabei de mostrar para você que daqui para frente as stablecoins elas vão ganhar cada vez mais força, ok, como pagamento. Então o PayPal, ele não é bobo, o PayPal não é besta, né? Ele já está começando ali a adiantar um método de pagamento com criptomoeda. Mas como que funciona esse método de pagamento do PayPal, do Pay with Crypto? Funciona da seguinte maneira. Pessoal, esse sistema aqui foi lançado no dia 28 de julho. Tá entendendo? Poucos dias depois da assinatura do Donald Trump, do marco regulatório das criptomoedas. Então, tudo está se encaminhando. O próprio mercado, o próprio setor privado, ele vai se adaptar. Então, esse sistema do PayPal, ele auxilia a conversão de criptomoedas para stablecoin para os comerciantes. Então, comerciantes dos Estados Unidos já podem aceitar pagamentos em mais de 100 tipos de criptomoedas diferentes. Só que, como é que funciona isso na prática? Olha que interessante. O Pay with Crypto, ele faz a conversão instantânea de criptomoedas para a stablecoin do PayPal. Olha só, é o PYUSD. Igual o USDT, da Tether, ou igual a USDC, são várias stablecoins que existem hoje, né? O PayPal, ele também lançou a sua própria stablecoin, entendeu? Então, olha que interessante. A cripto, ela é convertida automaticamente na stablecoin do PayPal, ou dólar. Então, o comerciante, ele tem a opção de receber a conversão da cripto paga pelo cliente, porque o cliente ele pode pagar em qualquer criptomoeda, entendeu? O cliente ele pode pagar em Dogecoin, em Ethereum, em BNB, etc., em Solana.
Mas o comerciante ele é obrigado a receber essa conversão em PYUSD, que é a stablecoin do PayPal, ou em dólar. Então você percebe que não existe maneira do comerciante receber em criptomoeda que não seja a stablecoin do PayPal. Olha só. E pessoal, olha que interessante. Essa stablecoin do PayPal, chamado PYUSD, ela tem o lastro totalmente atrelada ao dólar, como qualquer outra stablecoin, né? É 1 por 1, né? E olha só, a rede é da Ethereum. A rede é da Ethereum, tá bom? O que eu vejo, meus amigos, em relação a isso aqui? O PayPal, ele tem uma das menores taxas do mercado, isso é verdade. A taxa é de 0,99%. Só que quem paga essa taxa, utilizando este gateway de pagamento, pagando com criptomoeda, quem paga essa taxa é o comerciante, né? Então, o quanto um comerciante paga de taxa no PayPal ou PayPal with Crypto, né? O comerciante ele vai pagar quase praticamente 1%, só que essa é a taxa promocional do primeiro ano. Então, talvez a partir do segundo, terceiro ano, fique mais caro do que 0,99%, tá bom? Só que se você comparar as taxas utilizadas no cartão, de pagamento de cartão, as taxas do PayPal ainda são mais atrativas do que as taxas de cartão de crédito e débito, né? As taxas de cartão de crédito. Só que, pessoal, olha que interessante. Vou explicar para vocês por que o Kotai Payments ele é infinitamente melhor do que o Pay with Crypto do PayPal. Ó, como que funciona o PayPal Crypto? Isso aqui é um resumo, tá? Ó, só usa a carteira interna do PayPal. Então, para que o cliente consiga pagar o comerciante, o cliente ele precisa utilizar a carteira autorizada do PayPal. Pode só entre contas PayPal. Olha só, pessoal, existe uma limitação muito grande. E o comerciante, ele nunca recebe em criptomoeda. Ele sempre recebe em PYUSD ou em dólares. E tem mais um detalhe importante disso aqui. O PayPal Crypto não existe anonimato. Não existe anonimato. Então, para que você possa utilizar o PayPal, o Pay with Crypto, tanto o comerciante quanto o cliente que está utilizando o pagamento precisam se identificar. Então, é necessário uma rigorosa fiscalização sobre o cliente e sobre o comerciante. Por quê? Porque o PayPal ele é 100% centralizado. E toda fintech, toda empresa de tecnologia que é 100% centralizada, que ela trabalha com conversão de cripto para fiat ou de fiat para cripto, é necessário esse compliance regulatório do KYC. Da mesma maneira que acontece na Binance, entendeu? Então, o cliente ele precisa ter a conta verificada, fazer o KYC, documentação, biometria, reconhecimento facial. E o comerciante também, ele precisa de uma conta empresarial verificada. Ou seja, é um KYC corporativo, é um negócio altamente burocrático e chato pra cacete. Desculpa, pessoal, mas se tem uma coisa que eu odeio na minha vida, é burocracia, tá? Então, o PayPal, ele desconta a cripto do cliente. Então, ele converte essa cripto automaticamente em PYUSD, que é a stablecoin do PayPal, ou ele converte em dólar. Então, o comerciante, ele jamais recebe em criptomoeda, tá? O PayPal, e tem um detalhe, o PayPal, ele pode bloquear contas, congelar os fundos ou repassar informações para as autoridades. Então, pessoal, é realmente assim, o Pay with Crypto não tem muita vantagem, tá? Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu quero mostrar para vocês o Kotai Payments. Meus amigos, o Kotai Payments é a mesma coisa de você comparar. Meu amigo, não tem comparação. Não tem comparação. O Kotai Payments é zero burocracia, zero taxa para comerciantes. Então, olha só, o comerciante ele recebe o valor integral já convertido. Então, o comerciante, inclusive, ele vai escolher em qual stablecoin ele quer receber. Tá bom? Ou se ele quiser receber na própria criptomoeda que o cliente está pagando, basta ele fazer uma negociação ali, praticamente P2P, entendeu? Então, pessoal, é realmente muito, muito vantajoso o Kotai Payments, tanto para o comerciante quanto para o cliente. Então, o comerciante já tem uma vantagem absurda, porque o comerciante utilizando o Kotai Payments, ele não paga nenhuma taxa, e não tem pegadinha, tá? Não tem mensalidade, não tem taxa anual, não tem custo para fazer o download do aplicativo, cara, é zero. Então, qualquer pessoa da face da Terra vai poder pegar o seu smartphone com acesso à internet, baixar, por exemplo, o Kotai Payments e utilizar o Kotai Payments no dia a dia sem nenhum custo. É zero custo para o comerciante. Meu amigo, isso aqui é sensacional, tá? Olha que interessante. O comerciante ele vai escolher em qual stablecoin ele quer receber. O USDT, o USDC e futuramente a USDK, que é a nossa futura stablecoin, tá? Da nossa própria rede, tá, pessoal? Porque para quem não sabe, o Kotai ele terá a própria blockchain a partir de 2026, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Não para por aí. Os benefícios do Kotai Payments também se estendem para o cliente. Ó, o cliente paga as taxas no momento da compra. Só que essas taxas, elas são transparentes. Nós não vamos ocultar taxa nenhuma, tá? As taxas de conversão, elas variam entre 0,20% a 2%. Por quê, pessoal? Pode chegar até 2%. Porque
o Kotai Payments ele vai aceitar pagamentos em diversas criptomoedas. Então, por exemplo, às vezes o cliente quer pagar em Shiba Inu, em Pepcoin, aquelas criptomoedas que não tem tanta credibilidade na praça, entende? Então, dependendo da criptomoeda que o cliente for fazer o pagamento, as taxas são maiores. Agora, se o cliente ele for fazer o pagamento em criptomoedas que tem uma alta liquidez, ou até mesmo pagando em Kotai, ele vai pagar as menores taxas de conversão, entendeu? E tem um detalhe, o cliente não precisa baixar a Kotai Wallet para efetuar o pagamento para o comerciante. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Somente o comerciante precisa ter conta no Kotai Payments. O cliente não precisa. O cliente, utilizando a sua Trust Wallet, a sua MetaMask ou a Kotai Wallet, o cliente ele pode efetuar o pagamento da sua própria carteira cripto, sem precisar fazer absolutamente nenhum tipo de download adicional. Então, com apenas a Kotai Wallet, o cliente ele pode efetuar o pagamento para o comerciante, sem nenhuma burocracia. Basta escanear o QR Code e efetuar o pagamento. Pessoal, isso aqui é sensacional. Isso aqui dá uma liberdade absurda, tanto para o cliente que está pagando, tanto para o comerciante, porque ambos permanecem no anonimato e as taxas são justas, meus amigos. Justas, tá bom? Se você paga numa criptomoeda porcaria, obviamente, você paga mais caro. Mas se você já paga numa criptomoeda que tem um pouco mais de credibilidade, as suas taxas serão as menores possíveis, tá bom? Então vai sair uma coisa muito vantajosa aí para todo mundo. Pessoal, e a outra coisa, o Kotai Payments, diferente do PayPal, os princípios do Kotai Payments é isso aqui, ó. Zero burocracia, zero burocracia. Não precisa preencher formulários, não precisa fazer contas empresariais e não precisa passar por qualquer tipo de aprovação. Nós não temos isso. Qualquer pessoa, qualquer comerciante, qualquer empresa online vai poder utilizar o Kotai Payments sem qualquer tipo de burocracia envolvida. Basta você instalar e pronto, você já pode receber pagamentos em qualquer tipo de criptomoeda e o Kotai Payments converte essas criptomoedas para você sem nenhum custo para stablecoin. Meus amigos, isso aqui é sensacional. Outra coisa, pessoal, 100% anônimo. O Kotai Payments, nós do Kotai Project, nós prezamos pelo anonimato. Nós sabemos que em tempos sombrios como ditaduras, é muito importante que os clientes mantenham o seu anonimato. Principalmente, pessoal, aquelas pessoas que têm uma visão mais libertária da vida, né? Então nós realmente prezamos pela liberdade individual, entendeu? Nós prezamos pelo anonimato dos nossos clientes, dos nossos usuários. Então, o cliente, tanto o cliente que está efetuando o pagamento, tanto o comerciante, não precisam fazer KYC, não precisam repassar qualquer tipo de dado pessoal para utilizar o Kotai Payments. Por quê? Porque o Kotai Payments não armazena os fundos dos pagamentos. O Kotai Payments apenas cobra uma taxa sobre a venda. Simples assim, tá? Outra coisa, recebimento direto em cripto. Entendeu? Então, o comerciante ele recebe exatamente na stablecoin que ele escolheu. Entendeu? Então, assim, não existe uma coisa forçada, porque no PayPal, no Pay with Crypto, no PayPal, você viu que no PayPal você é obrigado, olha só, aqui ó, vou mostrar pra você aqui ó, o PayPal, ele obriga, a conversão ela é obrigatória das criptomoedas, a conversão é obrigatória em PYUSD, que é a stablecoin do próprio PayPal, ou em dólar, você não tem outra opção. Então, isso limita muito o recebimento do comerciante, isso limita absurdamente, né? Outra coisa, controle total. O comerciante, pessoal, isso aqui é muito importante. Nós prezamos pela liberdade. Então, tanto o comerciante quanto o cliente, eles mantêm controle sobre as chaves privadas e os fundos. É aquilo que eu já falei para vocês. O ecossistema Kotai, o Kotai Ecosystem, é um ecossistema descentralizado. Nós não armazenamos e não administramos os fundos dos usuários. Apenas cobramos uma porcentagem das transações. Simples assim. Então, nós somos uma empresa de tecnologia que estamos prestando serviço para os nossos usuários. Então, dessa maneira, o controle total dos seus fundos fica por sua responsabilidade. O Kotai Ecosystem não mantém qualquer controle sobre os seus fundos, tá bom? Então, o Kotai Payments, meus amigos, é igual a liberdade, anonimato e 100% controle do usuário. Isso aqui é sensacional. Meus amigos, prestem atenção, o Kotai Payments é infinitamente superior e melhor do que o PayPal with Crypto. Infinitamente. Meus amigos, olha só, no PayPal Crypto, você precisa fazer um KYC obrigatório do cliente e do comerciante. Kotai Payments, zero burocracia, você não precisa de nada, basta você baixar o Kotai Payments e pronto, você já pode utilizar, independente de quem seja você, meu amigo, pronto. Olha só, no PayPal Crypto existe uma conversão forçada, ou seja, o comerciante ele é forçado a receber em PYUSD, que é a stablecoin do PayPal, ou em dólar, ele não tem outra opção. Já no Kotai Payments não acontece isso. No Kotai Payments ele pode receber ali P2P se ele quiser, ele pode receber.
nada impede o comerciante de receber P2P em qualquer cripto que ele queira. E tem um detalhe, nós vamos dar várias opções de stablecoins para o comerciante receber. Pessoal, prestem atenção. Meus amigos, nós vamos fazer um projeto futuramente para que o comerciante que receber com cripto, a taxa de comissão vai para o comerciante. Olha só, hein? Olha só que legal. Então, o comerciante vai ganhar um cashback por receber em cripto Kotai. Isso mais pra frente, tá, pessoal? Deixa a gente se estruturar melhor aí, que vai ser bem legal. Então, assim, além do comerciante ter a opção de receber em várias stablecoins diferentes, mais pra frente, o comerciante que aceitar receber pagamento diretamente com Kotai, ok? Com uma conversão em Kotai, o comerciante ainda vai ganhar um cashback, vai ser um bônus a mais, entendeu? Vai ser um negócio bem legal, pessoal. E olha que interessante. O PayPal Cripto não tem anonimato. Não tem anonimato. O PayPal ele pode divulgar os seus dados para o governo, ele pode bloquear os seus fundos, é totalmente centralizado. Já o Kotai Payments não. O Kotai Payments, o controle total é do usuário. Nós, do Kotai Ecosystem, não administramos os fundos dos clientes. Nós simplesmente cobramos uma taxa pelo serviço, simples assim. Pessoal, olha que interessante, no Kotai Payments não tem anonimato, a conversão é forçada, tem KYC obrigatório, o PayPal pode bloquear os seus fundos. Já no Kotai Payments, controle total do usuário, recebimento direto em várias criptos, 100% anônimo, zero burocracia. Ou seja, se você fizer uma simples comparação e mostrar essa comparação para qualquer comerciante que você conheça, qual desses dois métodos de pagamento você acredita que o comerciante vai escolher? Me responda. Mostra isso aqui para qualquer comerciante que você conheça. Qualquer comerciante, e pergunta para ele, qual que você acha que é melhor? Só pergunta assim, qual que você acha que é melhor? Meu amigo, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que eu sei, se tem uma coisa que eu conheço, é sobre o empreendedor. Eu sou empreendedor. O empreendedor não gosta de pagar taxa, não gosta de burocracia, não gosta de controle, ok? E gosta de liberdade. Tudo isso que eu falei pra vocês, essas 4 coisas existem aqui, ó. Existem no Kotai Payments. E tem mais uma coisa, anonimato. Meu Deus do céu, anonimato. Imagina só, as empresas terem anonimato sobre as suas transações financeiras. Isso aqui é sensacional. Então, ó, o PayPal Cripto é um banco centralizado. Já o Kotai Payments é uma ponte descentralizada. Não tem comparação. Não tem comparação, meus amigos. E olha que interessante. Existe uma projeção, algumas pessoas não sabem, mas existe uma projeção que até final de 2026, o Kotai Ecosystem, o nosso ecossistema, ele vai estar entre 600 mil a 1 milhão de usuários. Mas isso não é só no Kotai Payments, tá, pessoal? Isso aqui é em geral. É na carteira, é na corretora, é no Kotai Payments, é na Kotai Batch, é no Kotai Space. Então, é no ecossistema como um todo, tá? Então, a nossa projeção nos primeiros 12 meses, nós vamos lançar o ecossistema em novembro desse ano. Vamos investir pesadamente em tráfego pago, em parcerias, em anúncios de conversão, tá? E existe uma possibilidade muito grande de nós estarmos até final do ano que vem, entre 600 mil a 1 milhão de usuários, tá bom? Então, caso a gente consiga chegar nesse patamar de 600 mil a 1 milhão de usuários, praticamente em torno de 16% desse ecossistema estaria utilizando a Kotai Payments no dia a dia, ok? Então, olha que interessante, pessoal, 16% de 600 mil é praticamente 96 mil usuários. Deixa eu ver se tá certo essa conta aqui, que às vezes o ChatGPT faz uma somatória completamente absurda, tá? 600 mil menos 84%, quanto é que dá? É exatamente isso, dá 96 mil usuários. Então, nós alcançarmos ali 600 mil usuários até final de 2026, possivelmente em torno de 16% estariam utilizando o Kotai Payments no dia a dia, tá bom? Como opção de pagamento, porque o Kotai Payments, ele é uma opção de pagamento, tá bom? O Kotai Payments, ele não limita você a utilizar apenas o Kotai Payments, porque o comerciante, ele pode utilizar todos os tipos de pagamentos possíveis, entendeu? Então, só que, imagina só, 96 mil usuários, 96 mil empresas utilizando o Kotai Payments como recebimento, é sensacional. E olha a projeção, meus amigos, isso aqui é a projeção bem assim... Uma projeção bem assim realista, bem pessimista, tá, pessoal? Porque o nosso potencial é muito maior do que isso aqui. Então, nós fizemos uma projeção de 96 mil empresas utilizando o Kotai Payments no primeiro ano, certo? Com um ticket médio mensal de $1.000, tá? Que é pouco isso aqui. Uma receita mensal entre 0,20% a 2%, porque essas são basicamente as taxas que nós vamos cobrar sobre as transações, certo? Então, o nosso faturamento mensal estaria entre 192 mil a 1.900.000 por mês. Basicamente isso. Então, posso dizer que eu acredito que o nosso faturamento ali vai estar acima de 1 milhão por mês somente no Kotai Payments. Somente no Kotai Payments, nosso faturamento ali provavelmente vai estar acima de $1 milhão mensais, tá? Então, pessoal, isso aqui é só para mostrar para vocês o potencial absurdo do Kotai Payments. E, meus amigos, até final de 2030, nós vamos ultrapassar 100
milhões de usuários em nosso ecossistema. Sabe por quê? Porque o nosso ecossistema, ele é zero burocracia. Qualquer pessoa da face da Terra vai poder baixar os nossos aplicativos em seu smartphone e poder usufruir dos nossos serviços sem qualquer tipo de burocracia. Então é muito provável que apenas a Crypto Kotai ela possa superar 50 centavos de dólar nos próximos 5 a 6 anos. Por quê? Porque dentro do ecossistema nós teremos 100% de suporte para a Crypto Kotai. E a Crypto Kotai, ela terá sua própria blockchain a partir de 2026, ela tornando o Kotai uma altcoin 100% descentralizada. Meus amigos, prestem atenção. É muito provável que em torno de 30 a 40% dos nossos usuários se tornem holders de Kotai, ou seja, carteiras individuais. Imagina só, 40 milhões de carteiras individuais tendo Kotai. É absurdo. Muito provavelmente o Kotai ele estará acima de 50 centavos, porque até 2030 somente o Bitcoin vai estar entre 500 mil a 1 milhão de dólares, só o Bitcoin. Então o mercado cripto vai crescer muito até 2030. Meus amigos, isso aqui é um caminho sem volta e quem não se adaptar vai estar chorando no banho em 2030. Não perca essa chance. Olha só, em 2009 você teve a chance de investir no Bitcoin e você não investiu, assim como eu também não investi. Em 2017 você teve a chance de investir no BNB da Binance e eu também não investi. Agora, em 2025 você tem a chance de investir no Kotai Project e ficar milionário nos próximos anos. Meu amigo, o que você prefere? Você quer realmente ter a chance de mudar de vida? Presta atenção, 1.020 dólares não te deixa nem mais rico nem mais pobre hoje. Agora, 1.020 dólares nos próximos 5 anos pode ser a diferença entre a pobreza e o milhão. O que você quer? Meu amigo, o Kotai batendo 50 centavos. O Kotai batendo 50 centavos em 2030, 2031. Os seus 1.020 dólares que compram hoje 34 milhões de Kotai podem se tornar 17 milhões de dólares. Ok? 17 milhões de dólares. E aí? Quer arriscar ou não? Meu amigo, entenda bem, esse barco está zarpando. O Kotai Project já é um sucesso. Eu vou ser bem sincero com você. Eu não tô nem aí se você acredita nesse projeto ou não. Esse projeto já é um sucesso. Meu amigo, nós vamos entregar o nosso ecossistema até o final desse ano. Ninguém mais para esse projeto. Eu estou convidando você a participar desse projeto, porque depois você vai chorar no banho e eu não vou ter nem um pingo de dó de você. Porque eu estou dando toda a oportunidade possível para você entrar nesse projeto junto com a gente. Hoje, somando a quantidade total de pessoas que estão nesse projeto, já chegamos a quase 4 mil investidores. Meus amigos, esse projeto já é um sucesso. O Kotai Project ele vai acontecer com ou sem você. Muito obrigado pela presença de todos, compartilhe essa live, se inscreva no canal e boa noite, pessoal!